Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da Palavra de Deus aqui, a continuação da nossa lição da Escola Sabatina. A gente vai fazer um vídeo curto hoje, né? Na verdade, eu nem tive muito tempo de preparar bem o vídeo, né, dessa semana, assim como eu não pude fazer da semana passada e nem da semana retrasada, por conta de eventos que nós tivemos na igreja também, e foi muito corrido, então por isso não foi possível. E o dessa semana também não é muito diferente. Uma semana meio corrida aqui, mas eu quero comentar, não quero deixar passar essa lição, que é uma lição que fala sobre um cântico ao Senhor em terra estranha. O texto que foi usado para o início dessa lição é um texto do Salmo 137, que é um salmo que eu gosto muito, então não queria deixar de passar, né? A lição, ela tocou em vários temas, ela falou sobre a questão do sofrimento, as angústias que o povo de Deus passa, então o salmo trouxe aquela questão de que por que o justo sofre, né? E em alguns momentos, até como no Salmo o 73, 77, vai falar sobre a angústia daqueles que veem o ímpio prosperar e não entendem por quê, né? Mas até que o salmista, ele declara o seguinte: até que eu olhei para o santuário e vi ali o fim dos ímpios. Então, o santuário está na cerne de toda da compreensão de todo esse grande conflito, né? Quando você olha para o santuário, entende os rituais, entende as coisas que eram realizadas ali, tudo que os símbolos apontavam, aí a gente entende a sorte da humanidade, tanto dos justos quanto dos ímpios, né? Porque o santuário é uma representação do tribunal, do trono, do governo de Deus, da justiça de Deus. E Deus é justo. Então, os salmistas nos salmos, geralmente, eles quando eles estão clamando, quando eles estão declarando assim aquela incógnita que tem na mente deles, assim, por que tanto sofrimento, por que tanta dor, mas sempre reconhecem o poder, os atributos de Deus, a sua misericórdia, a sua justiça, e aguardam pelo dia em que tudo ficará, né, tudo será solucionado, todas esses problemas, essas dificuldades, né, e as aparentes injustiças da vida, né? Nós passamos por injustiças aqui, mas temos que entender que o governo de Deus não é injusto, que ele é justo, ele está a par de tudo, está olhando tudo e está comandando todas as coisas, não predestinando, tá? Mas ele está atuando na história e de forma especial na história do seu povo. O objetivo de Deus é que o seu povo faça brilhar a sua luz para que o mundo reconheça que só existe um Deus verdadeiro. E quem dera o mundo inteiro reconhecesse, né? Se o mundo inteiro reconhecesse, então Cristo já teria voltado e aquele reino de paz, aquele momento de paz já teria chegado há muito tempo. Mas o salmo que eu vou destacar aqui é o Salmo 137, daquela lição mencionou apenas um verso. Eu vou ler o salmo inteiro, porque ele é um salmo muito interessante. Ele fala justamente de pessoas que estão vivendo ali no período do cativeiro. É o salmo que mais tem a ver com o título da lição. Um cântico ao Senhor em terra estranha. O povo de Israel foi levado ali por volta do ano 597 para a Babilônia. Então, a Babilônia realizou 3 cercos ali em Jerusalém, e no último cerco, né, tudo sob o comando de Nabucodonosor, no último cerco, os babilônicos invadiram Jerusalém, levaram cativos e destruíram o templo, o santuário. Os utensílios do templo foram levados para a Babilônia, como a gente vê lá no livro de Daniel. Então a gente vai ouvir muito essa história lá no livro de Crônicas de Reis, vamos ouvir também no livro de Daniel, nós vamos ouvir os alertas de Jeremias, os alertas de Isaías, né? Tantos profetas anunciando tanto a vinda como também o final desse período de cativeiro. O cativeiro ele duraria, segundo Jeremias, apenas 70 anos. Então ali no livro de Daniel, por exemplo, nós temos um período, né, bem abrangente da história de Daniel. Daniel acompanha tanto o início do governo de Babilônia sobre o povo de Israel, quanto o seu final, quando Ciro invade a Babilônia, conquista a Babilônia e destrona o rei Belsazar, né? Na verdade era Nabonido, o rei daquela época, mas Belsazar estava como corregente ali naquele dia e morreu nessa batalha. Então eu vou ler aqui e fazer breves comentários do Salmo, tá? Então o nosso vídeo de hoje vai ser assim: Saudades de Sião, né? O título do Salmo 137 é Saudades de Sião. O autor,
né, alguns atribuem a Davi, mas eu acho meio estranho, eu não sei que Davi tenha profetizado, porque Davi não viveu na época do cativeiro. Na verdade, Davi viveu no período mais glorioso ali da história do povo de Israel, e depois do reinado de Salomão as coisas começaram, né, já no reinado de Salomão as coisas começaram a ir mal por causa dos pecados de Salomão, mas depois da queda, depois do final do governo de Salomão, então as coisas caíram e o reino se dividiu, foi uma lástima. O reino do norte teve uma experiência péssima com a Síria, deixou de existir, e Judá foi definhando até que veio o rei Nabucodonosor. E é justamente nesse tempo, né, de cativeiro da Babilônia, que o Salmo, ou ele é escrito, né, se foi profetizado, uma profecia maravilhosa, descreve muito bem ali a situação do povo de Israel naquelas terras, ou foi escrito depois, né? Há uma tradição rabínica que diz que quem escreveu foi Jeremias. Jeremias foi quem escreveu esse salmo aqui. E o dedicou a Davi, né? Então nós não sabemos exatamente quem é o autor do salmo. A realidade é essa. O texto fala assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, o tema de Sião, né, é um detalhe que a gente tem que ter isso sempre em mente. Sião ele vai aparecer, né, em praticamente todos os salmos. Sião, você vai ouvir a palavra templo, santuário, tabernáculo, o monte do Senhor. Então, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então, o Sião ali, o Monte Sião, que é onde ficava o templo de Salomão, depois do cativeiro, o templo de Zorobabel, que foi destruído também no período dos romanos, que hoje os judeus, né, aguardam um momento que eles poderão reconstruir. Então vem dizendo assim, esse é o primeiro verso 2 fala: nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Esse texto é interessante porque no verso 4 eles vão falar: como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Mas esse é justamente o objetivo de Deus. Eles foram levados para o cativeiro, e eles cantando as músicas do Senhor, as músicas de louvor ao Senhor em terra estranha, seria uma ótima forma de evangelizar os estranhos, né? Então, certamente Daniel cantava na corte, né? Certamente Nabucodonosor pode ter ouvido. Se ele não ouviu, ele viu as palavras, né, a experiência de Daniel, e isso levou à conversão. Isso levou Nabucodonosor à conversão. Então, o objetivo de Deus, né, com o cativeiro não era apenas punir o povo de Israel, mas fazer com que a luz, que era o plano de Deus desde o início, né, quando ele fala com Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. O povo de Israel, o povo de Judá, deveria ser uma luz para as nações, mas não estavam sendo. Então Deus manda o cativeiro para que eles despertem. E agora, né, com dor, eles vão cantar em terra estranha. Certamente cantaram, né? O salmista fala: como poderíamos entoar cânticos? Certamente entoaram. E o interessante aqui é que o povo de Babilônia aqui, os opressores, eles pedem que cantem para nós um dos cânticos de Sião. Existe uma diferença da música de Sião para a música de Babilônia. Para eles pedirem isso, porque havia uma diferença entre a música de Sião e a música de Babilônia. Isso aqui é um alerta muito importante para aqueles que hoje acham que música é apenas uma coisa subjetiva, né? Eu entendo a subjetividade da música, a subjetividade da arte, mas para Deus as coisas devem ser feitas de forma objetiva, tá? Então, limites devem ser traçados. E a gente tem que se aplicar muito em estudo, em meditação, em oração, para aprender e compreender aquilo que Deus pede de nós em todas as áreas da nossa vida, inclusive na música. Então a música ela é muito importante, a música é para o louvor do Senhor, é um elemento importantíssimo na adoração e não deve ser feito de qualquer jeito. Então o povo de Israel não fazia de qualquer jeito, tanto é que a música de Israel era diferente da de Babilônia. Então tome cuidado, hein? Qual é a música que você escuta hoje? A música de Israel ou você gosta da música de Babilônia? Não se esqueçam que a Babilônia literal, aquela dos dias de Daniel, ela não existe mais. Mas o Apocalipse fala da Babilônia mística. A Babilônia que, na verdade, é a confusão de religiões, de crenças, de mistura, de erro com a verdade que existe no mundo hoje.
Essa é a Babilônia atual, né? Babilônia não é somente uma representação do grande poder anticristão que existe na Terra, né? Aquela a igreja romana, mas ele representa a confusão de uma forma geral no mundo todo. Qual é a música que você prefere? A música de Israel, a música de Sião ou a música de Babilônia? E aí ele continua: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Não tinha como esquecer, né? Então acho que mesmo que eles fossem obrigados a cantar a pedido dos opressores, eles cantariam mesmo sem um pedido, porque não tinha como esquecer. Ainda que houvesse tristeza lá em seus corações em terra estranha, Sião estava ali, dentro do coração dela. E isso é bom, né? Infelizmente, muitos que estavam em Babilônia acabaram fazendo que Babilônia entrasse em seu coração e permaneceram lá, mesmo quando o povo foi libertado do cativeiro. Que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Colocaram Jerusalém no topo da vida, né, como alvo máximo, como meta máxima, propósito máximo. Né? Então, embora tivesse outros objetivos, outras alegrias da vida, mas Jerusalém estava lá no topo. E nós hoje, como é que nós fazemos em relação aos trabalhos do Senhor? O trabalho do Senhor, a vida para o Senhor, né, a dedicação, o estudo da palavra, a pregação do Evangelho, nós colocamos em segundo plano na nossa vida? Ela está em segundo plano ou está em primeiro plano? As alegrias dessa vida tomam lugar das alegrias que o céu nos oferece? Ou é o contrário? Né? É por isso que muita gente está sofrendo aí e não sabe. Né? Trocou as coisas, na verdade só vem dor. Muitos estavam aqui na Babilônia justamente porque fizeram isso. Trocaram de Senhor. Trocaram de Senhor. Escolher as alegrias da vida, ainda que sejam as alegrias boas, aquelas que nem são proibidas pela palavra de Deus, aquelas que são coisas necessárias para nós, mas quando nós pegamos elas e colocamos no lugar do Senhor, se tornam ídolos. Se tornam ídolos. Então, o salmista fala aqui, né, que a minha língua fique colada no céu da boca, ou seja, que eu não consiga nem falar, nem pronunciar mais nada, que eu fique mudo, se eu não me lembrar de vocês, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, todinho que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Né? Então ele faz uma lembrança aqui, embora esteja na Babilônia, de outros inimigos, né? Edom, que era um povo irmão. Né? Os edomitas vieram de Esaú, né? Nós temos o povo de Jacó, temos o povo de Esaú. Mais um povo inimigo de Deus e ao mesmo tempo um povo irmão. Né? Um povo por quem Deus lutou, né? Por quem Deus batalhou para conseguir resgatar. Babilônia também não é diferente. Babilônia também houve uma luta. Né? Deus, né? O profeta fala assim que o objetivo de Deus era salvar a Babilônia. Era curar as suas feridas, né? Mas ela não quis. E aí continua, filha da Babilônia, você será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Então a Babilônia de Nabucodonosor, ela não foi destruída. O reino de Nabucodonosor foi apesar dos pesares, apesar de Nabucodonosor fazer tudo aquilo que na verdade era mal, matou muitos do povo de Israel, muitos inocentes também, perseguiu, né, poderia ter matado, ia matar os 3 jovens lá que trabalhavam para ele, os 3 jovens hebreus que não se prostraram diante da estátua, mas Deus atuou de forma maravilhosa, levando com que Nabucodonosor aos poucos fosse aprendendo sobre o Deus de Israel e por final se convertesse a ele. Infelizmente os seus descendentes não fizeram isso, né, aqueles que vieram depois. E a gente chega na história de Belsazar, e em Belsazar se cumpre isso aqui, né? Você será destruída, a profecia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Aquele que retribuiu foi Ciro, o rei da Pérsia. Né? Ele invadiu a Babilônia, desviou o curso do rio, entrou pela essa vaga que o rio deixava na cidade, invadiu a cidade sem precisar derramar muito sangue, porque a cidade estava em festa, os soldados estavam até embriagados, a cidade foi tomada facilmente. Aquela cidade inexpugnável, cidade, né, uma das maiores potências daquela época. Mas caiu, por quê? Porque não andou nos caminhos do Senhor. Se Nabucodonosor tivesse andado nos caminhos do Senhor e os seus descendentes também, quer dizer, Nabucodonosor andou, mas os seus descendentes não.
Isso trouxe a ruína para a cidade. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a parede. Né? Um texto fortíssimo do salmista aqui no final, mas para dizer assim que a regra era olho por olho, dente por dente. Né? O que eles fizeram com o povo de Israel, eles esperavam que fosse feito contra eles também. Aquela maldade, né? O texto, na verdade, o que está querendo dizer é isso aí. O texto está querendo dizer que justiça tem que ser feita. Então eles perseguiram inocentes, nem todos eram inocentes, porque o povo de Israel e Judá foi para lá justamente por culpa das suas iniquidades, mas inocentes foram levados para lá e sofreram. Né? Nós temos no livro de Daniel 4 inocentes lá, Daniel e seus amigos. Eles eram homens justos, eram homens fiéis, se tornaram eunucos para trabalhar na corte do rei, mas foram fiéis íntegros diante de Deus e diante do rei também. Isso trouxe um benefício para eles, para o rei, para a nação e para o povo de Israel. Então esse salmo aqui é um salmo maravilhoso, né? Nós temos aí uma pintura aí, ó, vocês estão vendo na tela, uma pintura aí de Arthur Hacker, foi feito em 1888, ilustrando esse período, essa passagem bíblica, esse texto bíblico. E vocês têm ao fundo aí, a música que está tocando é uma música, um nome bem difícil de falar, Ram Wasser Flossen Babylon, né, em alemão, de Johann Sebastian Bach. É isso aí. Nós vamos comentar apenas esse salmo. Espero que vocês continuem estudando. Eu pretendo fazer nos próximos vídeos aí comentários mais técnicos sobre os salmos, sobre a forma como eles são escritas, tá? Não exatamente comentar exatamente os mesmos textos da lição, mas a ideia é fazer um complemento, né? Um comentário a mais para complementar o estudo da lição. Que Deus abençoe vocês e seus estudos. Até o próximo vídeo. Tchau.